Vídeo de hoje do canal do Nicola traz duas informações importantes. A primeira sobre Vojvoda. Técnico do Fortaleza, cada dia tem mais convites para a temporada de 2023. Quero falar também sobre Arthur, do Red Bull Bragantino. 5 times nacionais estão de olho no atacante do Red Bull. Para completar, falo porque só o Corinthians parabenizou o presidente, o novo presidente da República, o Lula. Falo também a respeito do futuro de John, goleiro do Santos, com uma novidade interessante para São Paulo, Botafogo, entre outros. Falo ainda sobre o futuro de Diego Alves e Diego Ribas, sobre convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, além de uma série de outras novidades. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola. Tenho 2 pedidos para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, deixa like, se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas com a qual tenho me consagrado. E quero mostrar para vocês os 8 jogos da Champions nessa terça-feira. Desses 8, em 2 vou fazer apostas. Vai ser uma aposta dupla, imaginando que o Ajax vence o Rangers e que o Barcelona vence o Vitória Pilsen. Vou colocar R$100 para voltar em 266. Vale a lembrança de que essa rodada da Champions é a última na fase de grupos. Conheceremos os últimos classificados para a fase de mata-mata, além daqueles que vão para a Liga Europa e os eliminados. Jogos super importantes. Para você apostar na Bet7k é super simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre a minha portuguesa Alan Dott, técnico que levou o Sub-20 da Lusa à semifinal do Campeonato Paulista da categoria, teve seu contrato prorrogado até 2024. Ótima notícia, o Dott tinha a possibilidade de sair, tinha interessados, mas acabou entendendo que era melhor ficar. Bora falar também sobre o São Paulo, que decidiu liberar o Arboleda para a preparação final para a Copa do Mundo. O Arboleda ficaria no São Paulo, inclusive seria relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro, sem a confirmação ou a convicção de que seria titular. Tendência que ele fosse ser utilizado em alguns momentos, e o Arboleda deixou bem claro que precisa se preparar bem para a Copa do Mundo. Foi liberado e vai participar de uma série de treinos e jogos para tentar ganhar condicionamento físico no Equador. Vai ser desfalque do tricolor daqui até o fim do ano. Quero falar ainda sobre o Patronato, novo campeão da Copa da Argentina. Ele entrou para a história como o 9º clube na América do Sul a participar da Libertadores da América no mesmo ano em que está na 2ª divisão. É que apesar de ter sido campeão da Copa da Argentina, ele foi rebaixado para a 2ª divisão do futebol argentino, porque você sabe, no campeonato argentino o rebaixamento se dá pelo acúmulo de 3 anos, a média desse time não era boa e ele acabou caindo. Entre os 8 clubes que já haviam disputado a Libertadores e a 2ª divisão, alguns brasileiros: Palmeiras, Paulista de Jundiaí, Santo André, Juventude e Criciúma. Para fechar o giro de notícias, contar que Pogba está fora da Copa do Mundo, agora é definitivo. A contusão que ele sofreu só vai lhe permitir voltar aos campos para a próxima temporada. França bastante desfalcada para a Copa. Será que isso tira um pouquinho do favoritismo de um dos principais rivais da seleção? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora a respeito de mais nomes convocados ou que fazem parte daquela lista inicial do Tite para a Copa do Mundo. Só para explicar para vocês. Todos os técnicos das seleções tiveram na semana passada de enviar à FIFA uma relação com os 55 jogadores. A lista final do Brasil sai na próxima segunda-feira em convocação já anunciada, prevista para a sede da CBF. Na oportunidade, o Tite vai anunciar os 26. Só que esses 26 obrigatoriamente precisam partir dessa lista inicial de 55. O Tite não fez a divulgação e aos pouquinhos esses nomes têm surgido. Os 5 primeiros nomes que a gente descobriu foram de flamenguistas: Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Santos e Felipe Luiz. Depois vazaram os nomes de 2 jogadores do Fluminense: o Nino, zagueiro, e o André, volante. Até aí, talvez a maior surpresa, a presença do Felipe Luiz. Mas nessa segunda-feira surgiu lá na Espanha outra informação, essa sim bastante surpreendente. Luiz Henrique, ex-jogador do Fluminense, atacante de 21 anos de idade, vendido recentemente para o Betis, está na primeira temporada do futebol espanhol, nunca foi convocado para a seleção brasileira, também figura na relação de 55. Atleta que jogou na atual temporada 15 partidas, sendo 10 como titular, 5 como reserva, tem 2 gols e 3 assistências, de fato tem chamado a atenção por lá, mas ninguém imaginava que ele seria convocado. Diante da presença do Luiz Henrique, imagino que nomes como, por exemplo, o do Dudu, que é sempre muito defendido no futebol brasileiro, não devem fazer parte dessa relação de 55 atletas. Queria saber de você, qual seria o nome mais surpreendente para essa lista de 55? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians.
Tô gravando esse vídeo na tarde de segunda-feira e até esse momento nenhum dos grandes clubes do Brasil, exceção ao Corinthians, parabenizou de forma oficial ou pública o novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Corinthians usou suas redes sociais para mandar os parabéns para o Lula, escrevendo o seguinte, abre aspas, parabéns ao presidente eleito Lula pela vitória e a todos os brasileiros por essa eleição. Uma verdadeira festa da democracia, terminada em clima de paz, que é o que mais precisamos, fecha aspas. É importante lembrar que logo depois o Corinthians também parabenizou o Tarcísio, novo governador do estado de São Paulo. Dá para dizer que há uma relação distante do Lula com os clubes de futebol no Brasil? Não sei. O que dá para dizer é que o Jair Bolsonaro tinha boa proximidade com vários dos presidentes de clubes, entre eles com gente do Flamengo, foi recepcionado por rubro-negros, esteve com a taça da Libertadores da América, sobrevoou o Rio de Janeiro com alguns atletas, presidente do Atlético Paranaense, na véspera da decisão da Libertadores, chegou a anunciar de forma pública apoio a Jair Bolsonaro em relação a Corinthians e Lula. Trata-se de uma relação bem próxima e antiga, o Lula é corintiano declarado, teve papel importante na construção do estádio alvinegro, na Neoquímica Arena, embora essa história de que o Lula deu o estádio de graça para o Corinthians, todo mundo sabe que é uma grande cascata, o Corinthians está pagando financiamento desse estádio. Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, também parabenizou de forma pública o Lula. Não que isso mude o preço do dólar ou qualquer outra coisa do gênero, mas achei importante registrar para vocês que o único clube até esse momento a parabenizar de forma pública o novo presidente da República foi o Timão. Quero falar agora sobre o Santos, mais especificamente sobre o goleiro John. Notícia que envolve interessados como o São Paulo. O John deve deixar o Peixe no fim dessa temporada. É interessante para o Santos negociá-lo. Afinal de contas, vai entrar dinheiro e talvez não seja necessário vender um dos seus titulares. Essa é uma das premissas que o Andrés Rueda vai levar para a próxima temporada. O detalhe importante, a novidade que eu queria contar para vocês é que é esperado para o mês de novembro um passaporte italiano. O John há vários meses havia entrado com um pedido para se tornar cidadão italiano. Ele manteria a cidadania brasileira e passaria a ter também um passaporte italiano. Isso lhe garante enorme valor de mercado, especialmente para qualquer negociação, prevendo a possibilidade de se mudar para a Europa. Afinal de contas, não atuaria como atleta estrangeiro e sim como atleta local. Isso, especialmente para goleiro, é fundamental. Jogador de 26 anos de idade que tinha informação equivocada no Transfer Market de que ele já tinha um passaporte português. Até chequei com pessoas próximas, nunca houve essa possibilidade do passaporte português. O que se trabalha há meses é nesse passaporte italiano, fase final de obtenção desse documento, que vai fazer com que ele valha muito mais. Interessados no John, são dois clubes brasileiros, um eu posso assegurar que é o São Paulo, tem também uma oferta do exterior, embora tanto o Santos quanto os representantes do John tratem com calma esse momento, não é hora, na visão de todos, de tentar fechar qualquer tipo de negociação. A ideia é aguardar o fim da temporada, entender quais são os interessados, quais são as possibilidades e a partir daí tentar buscar o maior valor possível. O Santos bateu na tecla na metade do ano de que queria 8 milhões de reais, o São Paulo chegou até 6 milhões de reais. É possível que esse namoro seja retomado para janeiro do ano que vem, prometo ficar de olho e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Bora falar agora a respeito do futuro de Diego Alves e Diego Ribas. Dois atletas cujos contratos terminam em dezembro e estavam fora dos planos do Flamengo, não há nenhuma novidade nisso. Embora eu tenha contado para vocês alguns dias atrás da intenção, do sonho do Diego Ribas de estender seu contrato até o fim do Mundial de Clubes. Afinal de contas, ele já é um dos maiores campeões da história do Flamengo, tá desde o princípio dessa geração de 2019, ele chegou antes, no momento de maior dificuldade, ele entendia que esse ciclo seria melhor amarrado com a participação no Mundial de Clubes e talvez um título extremamente especial. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, deu uma entrevista ao GE, meio que descartando essa possibilidade. Olha o que o Marcos Braz falou, abre aspas. Caso os contratos não sejam renovados, a gente vai fazer o possível para ajustar com esses jogadores o que eles representaram para a gente durante todo esse tempo. São jogadores pesados, que ganharam 2 títulos da Libertadores e do Brasileiro. A gente, no momento certo, vai falar disso aí junto a eles. O que o Braz quis dizer é que não tem a intenção de estender esse contrato, ainda que seja por apenas 3 meses, para que eles tenham a oportunidade de disputar o Mundial de Clubes. Dessa maneira, o Diego Ribas não descarta a aposentadoria, o Diego Alves ainda quer continuar jogando, resta saber quais clubes podem aparecer como alternativas para o goleiro. Interessam para o seu time? Use o espaço para comentários para dizer para quem você torce e qual deles seria reforço interessante para 2023. Combinado? Quero falar agora sobre Juan Pablo Vojvoda, o técnico argentino do Fortaleza, que cada dia tem mais um clube interessado. Já havia contado para vocês que ele é o plano A do Corinthians,
Com a saída do Vitor Pereira, o sonho do Corinthians era o Tite. Já descartemos o Tite, então ele passou a ser a primeira alternativa do Timão. O Bahia, na semana passada, muita gente chegou a cravar que ele vai ser o novo técnico do Bahia. Contei para vocês que de fato há um interesse, que o Grupo City gostaria de tê-lo como treinador, mas não há um acordo. O Vasco, sem a possibilidade de contratar o Sampaoli, novo técnico do Sevilha, também trata o Vojvoda como uma prioridade. Mas existem mais interessados. O Santos, que já havia feito 2 tentativas de contratá-lo, e o Atlético Mineiro imaginando a saída do Cuca. Ninguém, nem o Atlético nem o Cuca, confirmam a saída do treinador. Eles afirmam que no fim do campeonato vai haver uma reunião para debater os prós e os contras, as vantagens da permanência, mas informação de bastidor dá conta de que a chance de o Cuca ficar é muito pequena. Os nomes mais sonhados pelos dirigentes do Atlético seriam do Tite e do Marcelo Gallardo. Os 2 treinadores têm o mesmo objetivo: passar os primeiros meses de 2023 desempregados, aguardando por propostas da Europa. É muito difícil imaginar que eles cedam a essa possibilidade de um convite de clubes brasileiros. Então, diante desse cenário, não vou ficar surpreso se o nome do Vojvoda aparecer com bastante força no Atlético Mineiro Galo, que está muito próximo de se tornar uma SAF, sendo negociado, tendo suas ações negociadas com um fundo de investimentos, um grupo de investimentos americano. Só para arrematar, queria contar para vocês que o Santos, que já fez 2 tentativas de contratar o Vojvoda, topa até para convencê-lo a fechar agora, colocar uma multa rescisória, algo que o Andrés Rueda, o presidente do Santos, nunca concordou. Essa informação, inclusive, foi divulgada pelo Lucas Mussetti, que cobre muito bem o Santos. O Santos, por conta de várias dívidas com treinadores, por opção do Andrés Rueda, decidiu que nenhum treinador teria multa rescisória. Para convencer o Vojvoda a fechar com o Peixe, o Santos voltaria atrás e toparia colocar uma multa, até porque os 2 últimos argentinos compatriotas do Vojvoda acabaram não tendo vida muito longa dentro da Vila Belmiro. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Arthur, atacante do Red Bull Bragantino. Na semana passada, notícia de que o Corinthians tentou sua contratação. De fato, houve um interesse, houve essa sondagem, essa conversa aconteceu no mês passado. Mas desde o princípio o Red Bull Bragantino deixou claro que não tem a intenção de negociá-lo com clubes brasileiros. A pedida é bastante alta. Queria acrescentar em cima dessa história, primeiro em contar que torcedores do Palmeiras estão se mobilizando nas redes sociais pedindo o retorno do Arthur para o Verdão. Vale a lembrança de que o Arthur foi revelado no Palmeiras, emprestado para alguns clubes e vendido em definitivo para o Red Bull Bragantino. Também toda a live torcedores do Bahia perguntam sobre a possibilidade de o Arthur ser contratado. Eu entrei em contato com o pessoal da Red Bull, do Red Bull Bragantino, e a frase que eu posso contar para vocês é de que não há a mínima chance desse negócio acontecer. Grupo City e Red Bull são absolutamente rivais no mundo do futebol. Isso vale para o exterior e vai valer também no Brasil. Então, se o Grupo City, que é um jogador da Red Bull, saiba que não vai haver acordo. Uma pessoa próxima do Arthur me disse o seguinte, abre aspas: tem 5 times grandes no Brasil querendo ele. O Arthur é um dos principais jogadores do mercado, mas o Red Bull prioriza a venda para fora do país. Negócio vai partir de 10 milhões de dólares, podendo chegar até 12 milhões de dólares. É mais ou menos a intenção, a ideia do Red Bull Bragantino em relação ao atacante, que não fez uma mesma temporada em 2022 na temporada passada, mas segue com números bastante interessantes. Primeiro interessado com uma proposta oficial deve ser um time do Catar que já sinalizou com uma oferta na casa dos 10 milhões de dólares. O Red Bull Bragantino quer a confirmação desse documento, dessa proposta, para começar a debater. Prometo ficar também de olho nessa história. Qualquer novidade conto para vocês. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e voltar às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!